Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Roberto, sou pastor, além de professor, tenho formação na área de teologia, filosofia, história, mestrado em bioética, algumas especializações, e o meu canal aqui ele reflete um pouco destas minhas preocupações, meus questionamentos, meus estudos, e é que isso que você vai encontrar aqui no meu canal. Eu atuo na área de formação teológica e pastoral já há muito tempo, disciplina, já atuei em disciplinas da área de ética pastoral, na ética cristã, na evangelhos, escatologia, uma série de disciplinas, filosofia, e eh, durante todo esse período, eu venho, pesquisando também na área de inteligência artificial, na área de ética cristã, e isso aqui que você, então, vai encontrar um pouco no meu canal. Mas hoje, especificamente, como você já deve ter percebido no título, eu gostaria de refletir um pouco sobre a questão da formação de pastores, né. Mas antes de entrar nesse tema tão importante, eu peço que você não esqueça de curtir, dar um like, né, compartilhar, se você acha importante essa temática, se você gostar do vídeo, para que outras pessoas também possam trabalhar nessa reflexão e que isso, se torne algo mais discutido na área da teologia e na área pastoral na área da igreja. E eu tenho percebido, nos últimos tempos, né, que nós vivemos uma certa crise, né. A gente, percebe por muitas postagens e até por acontecimentos, notícias, hã, a função pastoral, ela se torna, né, e muitas vezes, como se algo que não é levado tão a sério, né. Nós sabemos que infelizmente, como em qualquer outra área, também na área religiosa, existem aqueles que se apropriam, da religião para objetivos pessoais, ou pessoas que têm desejo de servir, mas também não são bem orientadas nessa área. E o que eu pretendo fazer no vídeo de hoje é provocar uma discussão sobre como que se deve entender a função pastoral, no sentido de compreender a sua qualificação, isto é, quais são as características e exigências necessárias para exercer a função pastoral. E isso é importante porque, como eu havia dito, esta característica pastoral, ela vem se perdendo. Muitas pessoas não entendem muito claramente, não só qual é a função de um pastor, mas qual deve ser a sua característica, como que ele deve se portar, como é o seu modo de vida, quais são as exigências das escrituras para o exercício da função pastoral. E é isso então que nós vamos, trabalhar aqui hoje, vamos tentar discutir um pouco, e se não for suficiente no tempo do nosso vídeo, nós continuaremos num próximo vídeo. Muito bem. Isto posto, né, essas introduções necessárias, vamos discutir um pouco, essa questão da função pastoral a partir daquilo que as escrituras nos orientam. Então, percebam o seguinte, que, primeira questão é entender, o núcleo básico da relação do pastor, que é no seu casamento, né. Hã, veja, o pastor precisa entender que, ao assumir essa função, ao atender esse chamado, ele precisa caracterizar a sua vida a partir daquilo que as Escrituras apontam como deve ser a sua vida. A sua vida agora não é algo separado do seu ministério, ela faz parte do seu ministério. Eu não posso ter uma atitude, uma forma de ser na igreja e na minha vida pessoal, na minha vida particular,
uma outra forma de ser. E a primeira característica aqui é a questão do relacionamento do pastor com a sua esposa. As escrituras dizem que o pastor deve ser devotado à sua esposa, homem de uma só mulher. Isso a gente encontra tanto em Tito, 1:6, quanto em 1 Timóteo 3:2, orientando sobre o casamento, do pastor, o relacionamento do pastor com a sua esposa, né. O pastor, no seu casamento, ele deve ilustrar o amor de Cristo pela sua igreja, né? A gente percebe isso muito claramente nas escrituras, né? Então, o pastor deve amar a sua esposa exclusivamente com sua mente, vontade e emoções, e não apenas com o seu corpo. É uma entrega total, é uma entrega de acordo com aquilo que as escrituras nos orientam, né? Então, essa é uma característica fundamental que o pastor, o candidato ao ministério deve observar, né, a sua fidelidade, o seu comprometimento com a sua esposa, a sua vida conjugal. Então, veja, desde o primeiro ponto aqui que nós estamos trabalhando, que é o núcleo central da vida pastoral, porque a sua esposa é a sua auxiliadora, inclusive no seu ministério. Ela está ao seu lado, né, contribuindo, auxiliando a sua função pastoral, assim como no lar também, né, e nas demais atividades que a sua esposa possa ter, mas o comprometimento que o pastor deve ter com a sua esposa é nessa característica muito bem orientado pelas escrituras, né, de dedicação plena. E aí expandimos isso então para o relacionamento com os seus filhos. Então o pastor ele deve, os filhos do pastor, né, devem ser submissos. É claro que a gente entende que cada indivíduo tem essa sua característica e nunca podemos transferir, o chamado pastoral, a vocação pastoral para os filhos do pastor, né. Isso não é hereditário, né, a gente percebe que muitas vezes um filho de um pastor se torna pastor também, mas isso não é algo necessariamente que aconteça. E claro, os filhos do pastor também não serão perfeitos, né, mas ele deve saber, o pastor deve saber administrar a sua família. A gente vai encontrar essas orientações em Tito também 1:6 e em Timóteo 3:4 a 5. Então você anote esses versículos e depois leia as escrituras para fixar e compreender melhor aquilo que nós estamos discorrendo nesse vídeo. Então veja, ele deve saber como cuidar da sua família. O pastor deve saber e se preocupar e buscar em Deus e, se necessário também, buscar auxílios, para enfrentar crises ou problemas no seu relacionamento com seus filhos de forma transparente. Então, o pastor, ele deve administrar a sua própria família. Por aquele pastor que não consegue administrar a sua família, também terá dificuldades em administrar, em cuidar da igreja, de Deus. Sendo que o seu primeiro ministério básico é a família, né. Muitos pastores invertem e isso acarreta um problema. Isso é, eles tratam primeiro da igreja e em segundo plano da família. Não é a ordem. A ordem é cuidar da sua família primeiro e então cuidar da igreja, porque uma família bem cuidada vai contribuir com o pastor para cuidar da igreja. Então veja, o primeiro rebanho, de um pastor é a sua família. Então o pai e o marido deve ser um pastor em casa, né. A qualificação de um pastor para a igreja começa na administração do seu lar, né, enquanto ele conduz a sua família no temor do Senhor. Esse
Então, é outra característica do pastor, né, que deve ser buscada, que as escrituras apontam como necessário para a função pastoral, para atender a vocação e o chamado pastoral. Um outro ponto é que o pastor deve, ser um mordomo fiel, Tito 1,7, né. E aqui nós entendemos, né, que ele, faz para a igreja um serviço de mordomia, um serviço de administração dos recursos de Deus, o serviço para o corpo de Cristo, né? Ele assume a responsabilidade pela condução da igreja, pelo cuidado da igreja, mas ele compreende que a igreja não é a sua propriedade. Então, percebam então aqui esse ponto extremamente importante de que o pastor ele tem essa responsabilidade de administrar, de conduzir, administrar os recursos, né, a mordomia, mas a igreja não é dele, né, a igreja é do Senhor. A igreja não pertence ao indivíduo, não pertence a um grupo, né, o pastor está ali para conduzir, para administrar, servo fiel ao seu Senhor e entregar no final da sua carreira a igreja cuidada, né, o rebanho de Cristo completamente são, né. Então, vejam que, aqui estamos elencando essas características que são várias e que muitas vezes são deixadas de lado e que são extremamente importantes, né. Então, elencando a próxima característica, nós entendemos também, né, as escrituras nos mostram em Tito 1,7, em 1 Timóteo 3,3, são cartas que fundamentam essas orientações sobre o pastor, que o pastor deve ser gentil, né? Não deve ser irritável, ah, ele não deve ter um temperamento explosivo, né? Isso é algo que a gente vai perceber na questão do autocontrole, né? Na questão de você ter domínio. Não é fácil também essa atitude, é um trabalho. Às vezes, por algumas razões, por algum motivo, você explode, mas é preciso buscar arrependimento, é preciso buscar conserto sobre essa área da vida que pode trazer algum tipo de problema. Então, veja, o pastor, na condução do rebanho, na condução, dos fiéis, na sua responsabilidade, ele tem que ser uma pessoa gentil, ele tem que ser uma pessoa acessível, ele tem que ser uma pessoa que, seja dado a orientar com tranquilidade, que tenha um alto domínio. Então, essa é uma característica que deve ser buscada na área do serviço, pastoral. Então, a gente pode elencar dentro dessas características, conforme nós trabalhamos nas escrituras, né, o item em que o pastor ele deve ser um homem sóbrio. Então percebam que essas características se somam, né, elas se somam. Um homem sóbrio em qual sentido, né, em todos os sentidos. Sóbrio em não ser dado a bebedeiras, né, a não eh, apresentar um mau testemunho, e não só nessa característica, às vezes fica muito marcado só na questão da bebida, do álcool. Esse é um ponto importante, claro, né, o pastor não deve ser dado a bebedices, né, mas também a sobriedade do pastor deve percorrer todas as demais áreas da sua vida, né. Então não só na forma, da bebida alcoólica, mas também, na expressão da sua fala, não usar palavrões, não usar palavras de baixo calão, não ter um comportamento que demonstre algum descontrole,
Então, ele precisa se cuidar e estar buscando essa sobriedade, no sentido de não extrapolar. De novo, aqui a gente percebe que essas características são características que precisam ser trabalhadas, e, de novo, eu não acho que nós que assumimos a função pastoral desde o ponto zero estamos perfeitos em todas as áreas, mas precisamos buscar o autoconhecimento, o aperfeiçoamento, a ação do Espírito Santo para conduzir nesta direção. E isso é um trabalho constante na vida pastoral. Deve ser uma preocupação do pastor consigo próprio, relacionando-se com essas exigências que as escrituras colocam sobre a forma de como o pastor tem que trabalhar, né? Como o pastor deve ser. E somando a isso, então, o pastor deve ser pacífico, não violento, tá? De novo, ali a gente linka com o item anterior de ser gentil, né? Aí também os textos de Tito e Timóteo, os mesmos, vão mostrar, né, que o pastor não deve ser violento. Então, o pastor que tende a ser violento por meio de suas palavras, por meio dos seus atos, ele dá um mau testemunho, ele dá um testemunho de descontrole, e ele deve ser um exemplo de buscar a paz, de ser um pacificador. Então, essa é uma característica cristã que no pastor deve também ser bastante proeminente, né? Então, ser um pacificador, aquele que busca diluir conflitos, busca trazer entendimento entre o corpo de Cristo. Outra questão aqui muito importante, né, nessas características, é que o pastor deve ter integridade financeira, não ser ganancioso, não querer ter demais, né? E aí nós temos os textos em Tito 1:7, em 1 Timóteo 3:3, em 1 Pedro 5:3, né? Pastor deve ser íntegro em suas transações financeiras e não ser acusado de priorizar o dinheiro em detrimento do reino de Deus. E aqui é um ponto que hoje eu percebo existem bastante dificuldade nessa área por muitos pastores que acabam entendendo a função pastoral, a atividade pastoral como um meio de ganhar muito dinheiro, né? Algumas instituições, inclusive, promovem esse tipo de pensamento, né? Inclusive vinculando a prosperidade financeira como exemplo de bênção de Deus. Veja, as escrituras não orientam isso, não falam sobre isso. Ah, professor, pastor, eh, Deus não pode nos abençoar? Pode. Não pode abençoar o pastor? Pode. Mas isso não deve ser o foco central do seu ministério e da sua vida. O pastor tem que ser honesto, a sua atividade financeira deve ser honesta, os seus ganhos na atividade pastoral devem ser honestos e compatíveis. Eles devem ser compatíveis. A gente entende que, lógico que o pastor deve ganhar o suficiente para dar manutenção para sua família, para sua vida, no sentido de uma vida digna. E aí, de acordo também com as possibilidades de cada igreja, né? Não é nesse ponto que queremos entrar, porque isso aí precisa ser discutido igreja por igreja, local por local. Mas o que nós devemos entender é que deve haver um limite nos ganhos do pastor, no sentido dele não extrapolar, né? Então, ele deve apresentar-se de forma humilde, de forma íntegra financeiramente. Isso é importante, né? E aqui é um ponto que a gente percebe que existe bastante dificuldade e confusão com relação a isso, e que muitas vezes acaba parecendo como um mau testemunho, né?
para aqueles que não são cristãos e também para aqueles que são cristãos que entendem que as Escrituras têm uma proposta e a proposta básica das Escrituras não é proporcionar riqueza, né? Não é proposta básica das Escrituras simplesmente uma vida financeira próspera aqui nessa terra. Não estamos pregando a pobreza, mas também não estamos pregando uma teologia da prosperidade que se baseie exclusivamente na prosperidade como símbolo de bênção de Deus, né? Isso não pode ser o aspecto central e nem o objetivo daquele que ingressa numa carreira pastoral, que atende uma vocação, um chamado para servir a Igreja de Cristo. Muito bem. Outro ponto que elencamos aqui é a questão da hospitalidade, né? A Bíblia também, Tito 1:8 e Timóteo, 1 Timóteo 3:2 também ensinam que o pastor deve ser hospitaleiro, ele deve acolher as pessoas, a sua casa deve ser aberta à sua comunidade, obviamente, quando necessário. Claro que o pastor tem direito à sua vida privada. Não estamos dizendo que um pastor não possa ter os seus momentos de descanso. Ao contrário, isso é extremamente importante. Mas a sua casa deve ser um local onde aquele que necessita, aquele que precisa, possa ser acolhido, possa ser recebido, né? Então, a casa de um pastor não precisa ser um paraíso na terra, mas ela deve ser sim um local do seu ministério também. Então percebam de novo aquilo que eu havia colocado, que a função pastoral exige um comprometimento integral da vida daquele que atende ao seu chamado, aquele que atende ao chamado de trabalhar na igreja, né? Muito bem, continuando, nós elencamos aqui um outro ponto, que é que o pastor ele deve necessariamente amar o bem, né? Tito 1:8. Um pastor ama genuinamente o que é bom. Ele não apenas acha que deveria amar, ele deve amar aquilo que é bom, que tem bondade, que é justo. Então, eh, percebam que nos dias de hoje também, eh, aquilo que é bom, que é justo, está ficando meio líquido, né, está ficando meio difuso. Os limites parecem que se expandem. E por isso que o pastor ele deve ter muito claramente a compreensão do que é o bem, do que é o bom, do que é o justo a partir das escrituras sagradas, né? E a orientação básica que nós temos aqui é no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é a orientação de Cristo. Então, tudo aquilo que de alguma maneira vai representar uma descaracterização desse amor ao próximo, de entender o próximo como também uma imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele não seja cristão, né? Porque ainda não aceitou a Cristo, mas nele há, como criatura, como criação de Deus, a representação daquilo que as Escrituras nos informam sobre como que o indivíduo foi criado, né? Como imagem e semelhança de Deus. Então, buscar sempre aquilo que é bom, aquilo que representa o bem, aquilo que representa a justiça. Um pastor deve ser íntegro, né? De novo, somando a todos aqueles pontos, né? Ele deve ter integridade em seus relacionamentos, em como tratar os outros. Ele deve então buscar o autocontrole. Um pastor deve ser capaz de ensinar, então isso é importante, né? Faz parte do ministério do pastor ensinar, ter a característica de
explicar a palavra de Deus, e por isso é necessário a sua formação, é necessário que ele trabalhe essas, características, essas ferramentas para usar na igreja, e isso fica claro em Tito 1:9, em 1 Timóteo 3:2, e vejo que todas essas qualificações são qualificações de caráter, né, de disposição. E aqui é um ponto também entre as várias que são colocadas, que é que o pastor ele deve ser espiritualmente maduro. Em 1 Timóteo 3:6 nós vemos isso, né? Então, cargos de autoridade sem maturidade espiritual levam a uma armadilha do orgulho. E aqui nós precisamos refletir sobre, essa questão de quando que aquele indivíduo que é chamado, para o pastoreio, que está atendendo, ele deve ser conduzido, então, à função pastoral. E isso é preciso que a igreja ou aqueles que estão na liderança da sua comunidade possam observar essa maturidade do indivíduo. Quantos anos? Idade, né, que talvez a gente entenda como mínima para assumir uma função pastoral, eu não saberia dizer, 25 anos, 30 anos, 19 anos, 20 anos, não sei. O que é preciso é que, independente da idade onde esteja, e que o indivíduo esteja atendendo o chamado pastoral, é preciso que a sua liderança e a igreja observem se ele já tem essa maturidade, porque essa maturidade ela se dará como uma experiência, mas ela não pode se dar como uma experiência já iniciando um pastoreio. O que eu quero dizer? Eh, Suponhamos que o indivíduo assuma o pastoreio e ele, não esteja maduro o suficiente. Ele vai adquirir essa maturidade com o passar do tempo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quantos problemas talvez isso acarretará para a igreja e para ele próprio, né. Então é preciso, acho que muito cuidado nesse momento de conduzir o indivíduo a assumir um pastoreio. Talvez aí um período em onde ele vai ficar em observação, nas atividades auxiliares, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto necessário, até que se entenda que ele está maduro o suficiente nas diversas áreas que aqui elencamos, porque uma das áreas extremamente importante é a resolução de conflitos, é o relacionamento pessoal, é a compreensão do corpo de Cristo. Então, tudo isso tem que ser observado pela igreja local e pela liderança pastoral que já está assumindo, que já assumiu a igreja, que trabalha já com a igreja, que já é maduro, que já tem experiência, que possa orientar e observar esse desenvolvimento, né? Finalizando aqui os itens, né, daquilo que podemos colocar como características da função pastoral, é que o pastor deve ser respeitável, quer dizer, ele, significa que ele deve dar um bom testemunho, também um testemunho não só na sua igreja, mas na sua vida fora da igreja, porque ele representa, então, enquanto pastor, representa a noiva de Cristo para a comunidade em geral, né. Então, esse pastor, ele deve ser um exemplo para o rebanho e também o exemplo para aqueles que não creem em Cristo ainda, né, porque é através do exemplo, dos cristãos e do pastor, que tem essa função primordial, que as pessoas poderão, entender e compreender, a proposta de Cristo para as suas vidas. Então, essa é uma breve reflexão aqui, que se estendeu um pouco, mas tem como objetivo nós trabalharmos esses argumentos e deixe então nos comentários o que que você pensa sobre isso, o que que você acha, quais são as suas opiniões sobre a característica da função pastoral. E nos encontramos num próximo vídeo. Até mais.